Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto aqui hoje. Esse texto mexe muito comigo, como acho que toda a Bíblia. Mas quero compartilhar o que Deus colocou no nosso coração esse dia para meditarmos. Lucas capítulo 7, versículo 36, que diz assim: Rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Só até aqui, amém? Eu fico impressionada como o nome de Jesus causa impacto. O nome de Jesus restaura, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus transforma, o nome de Jesus liberta. Nós vemos o quanto o nome de Jesus tem poder para fazer a história de alguém ser transformada. E o nome de Jesus, desde os seus tempos sagrados, ele provoca diversas reações nos seres humanos. Reações tal como não ou sim. Porque quando você prega o evangelho, muitos aceitam, mas muitos rejeitam. Causam reações como rejeição ou aceitação. Raiva. Não me fale desse Jesus. Ou entusiasmo. Quando você ouve ou quando você prega que Jesus faz algo que transforma, a pessoa às vezes ouve com entusiasmo e fala: é isso que eu estou precisando para a minha vida. Também o nome de Jesus pode fazer a pessoa se esconder ou confessar, fugir ou se arrepender, ficar no controle da sua própria vida ou se entregar, ter uma atitude farisaica ou uma atitude de culto sincero. A pessoa pode se impor para a perdição ou se lançar para a salvação eterna. O nome de Jesus causa controvérsias na vida daqueles que escutam, seja para o bem ou seja para o afastamento. Esse é o nome de Jesus que se manifestou desde os tempos bíblicos. Mas na verdade, a história de Jesus começou muito antes. E a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então os planos de Deus já existiam em relação aos seres humanos. Jesus nasce, Jesus cresce ali, ele se manifesta nos seus tempos de ministério. E a Bíblia diz que em Lucas capítulo 4, verso 19 em diante, que se iniciou. Jesus dentro da sinagoga abriu um pergaminho, porque Jesus ia para a igreja, Jesus ia para a sinagoga, que era a igreja daquela época. E ele se aproximou e foi para a sinagoga aqueles dias que ele estava na cidade dele. E o texto sagrado nos fala que ele abriu o texto em Isaías 61. E ele começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar aos pobres. Ele me enviou para curar os contritos, a proclamar liberdade aos cativos. Preste atenção nessa noite. A restaurar vistas de cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o pergaminho e diz: hoje se cumpre essa palavra. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer obra que você venha fazer, nós temos o exemplo, Jesus Cristo. Unção, envio, proclamação, restauração de pessoas, libertação de cativos. Sabe por que isso? Que isso precisa se manifestar também em nossas vidas. Porque ele disse: o ano aceitável do Senhor chegou até vós. Josi, o que é esse ano aceitável?
aceitável, é o ano da graça de Deus, é o ano do favor de Deus, aonde o demônio não ia mais poder ficar no corpo de um ser humano, a morte não ia poder mais resistir, eles teriam que bater em retirada, porque o ano aceitável do Senhor havia chegado. Jesus Cristo havia se manifestado para anunciar um tempo de favor de Deus sobre todo ser humano. Lucas continua descorrendo nos capítulos e ele entra bem nesse texto e nos fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Por favor, não confunda essa pecadora que ungiu os pés de Jesus com uma outra que ungiu os pés de Jesus perto da morte dele. São eventos diferentes. Um aconteceu na casa de Simão o leproso. O outro evento, que é esse que nós lemos, aconteceu na casa de Simão o fariseu. Um dos eventos aconteceu lá nas cercanias de Jerusalém. Esse evento que nós lemos aconteceu na Galileia. Então, Mateus, Marcos e João falam da mesma história. Porém, Lucas cita a história dela de forma exclusiva. Alguém que foi citado no texto bíblico, que impactou uma reunião. E aqui nós lemos que por que é que nós devemos adorar a Deus, por que é que nós devemos celebrar o Senhor. Nós lemos no Salmo 100 aqui hoje. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra. Foi Ele que nos fez. Se eu citar, se vocês conseguirem achar para me ajudar. Foi Ele que nos fez povo seu. Você pode estar aqui hoje. Eu não sou não quero compromisso. Mas saiba de uma coisa, você pertence a Deus por direito de criação. Talvez você não aceitou, mas por direito de ser criado por Deus, você pertence a Ele. E só por causa disso, você deveria estar nesse culto celebrando ao Senhor, porque você foi criado por Ele. Aí você está esperando ser abençoado para poder cantar aqui, para vir testemunhar, enfim. Mas só de você pertencer ao Senhor, você já deveria ser alegre, saltitante, regozijante na presença de Deus. Aqui no texto sagrado nos fala sobre um anfitrião. Alguém, deixa eu só... Alguém que convidou Jesus, um fariseu convida Jesus para ir num jantar na própria casa dele. E esse anfitrião, ele era fariseu. Fariseu, eles eram de uma tribo, de uma religião. Era um grupo que prezava pelas tradições judaicas. Os fariseus, eles obedeciam às tradições mais do que à lei de Deus. Os fariseus eram poderosos porque era uma das religiões mais poderosas da época. E o texto sagrado nos diz que os ensinos dos fariseus conflitavam com os ensinos de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes Jesus foi jantar na casa de alguns deles e eles olhavam para os discípulos e falavam assim, vai comer e não lavou a mão. Aí quando Jesus ia num sábado, eles falavam assim, vamos ver se ele vai curar no sábado. Jesus ia lá e curava. Porque mais vale um ser humano curado do que a própria guarda do sábado. Que adianta você guardar o sábado e a sua ovelha está sofrendo e você não ir lá socorrê-la. O texto nos fala que Jesus é convidado para a casa desse Simão, o fariseu. E quando ele chega lá, há uma recepção. O texto diz assim, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O culto está
está iniciando. Os convidados estão chegando para o jantar. Eu falo que jantar é culto. Tomar café é culto. Andar na rua é culto. Porque se você serve um Deus vivo, você está em que igreja? Em culto. E eles estavam ali naquela sala, naquele jantar. E o texto nos diz que a pecadora chega por detrás, sem ser convidada. Dentro dessa sala existia um ritual. Na verdade, Simão, quando convida Jesus, ele já está impactado pelo que Jesus está fazendo, pelos milagres que ele está operando, mas por causa da religião da época, porque há uma controvérsia entre a religião da época e o que Jesus estava pregando, porque Jesus pregava a essência, os fariseus pregavam rituais. Por exemplo, o que é um ritual? É você fazer algo sem sentido. Por exemplo, você entrar nesse culto e ficar pensando lá fora, na morte da bezerra, ou você pensando o que você vai fazer amanhã. Ou na hora da adoração, você está lá assim, ó. Parece que está ali, mas não está. Simão está oscilante entre ser impactado por Jesus e o seu partido político, as suas regras, as suas tradições. E ele fica ali no aguardo, observando. Sabe aqueles crentes que só observam? Aquele povo que só observa? Ele estava ali só observando. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar neutro. Eu não vou me impor, vou deixar a coisa correr. Porque esse Jesus aí é um mestre, mas ele é duvidoso. Ainda não acredito nele 100%. Então, os convidados da festa dentro desse local eram os escribas, os membros famosos do conselho. Era gente da alta na época. E existia um costume. Quando o anfitrião convidava alguém, o dono da casa convidava alguém para um jantar, ele tinha que oferecer algo para os convidados. Preste atenção. Enquanto eu estou pregando, Satanás vai tentar roubar a sua mensagem. O que Deus quer falar com você aqui hoje, então você preste atenção. Os convidados, quando chegavam na casa desse senhor, ele ia até a pessoa e dizia assim: paz seja contigo. Beijava o rosto da pessoa, simbolizando o ósculo da paz e dizendo assim: você é bem-vindo na minha casa, entra. Você tem o meu amor e a minha amizade, pode ficar à vontade na minha casa. E aí tinham os serviçais que ficavam posicionados em divãs, que era, parece aquela cadeira de sentado psiquiatra. Eram divãs que as pessoas se deitavam, então elas aconchegavam o ombro no divã e os pés para fora da mesa. E aqui ficava a mesa do banquete, à frente deles ficava a mesa do banquete, com toda sorte de iguarias e coisas que o anfitrião queria servir. E ficava um serviçal, cada um posicionado para um convidado. Quando esse serviçal, esse escravo, via que os convidados chegavam, cada um para o seu próprio convidado, lavava os pés dos convidados e secava com uma toalha. Porque eles vinham para a festa sujos, José, vinham limpos. Só que por causa da poeira do caminho, eles chegavam lá e eles tinham a tradição de se lavar antes de comer, de lavar os pés. E aí esses serviçais ficavam posicionados para lavar os pés dos convidados do pó da estrada, dizendo assim: eu me importo com o seu bem-estar. Fique bem. E lavava os pés dos convidados. Inclusive, eles faziam a unção no convidado. Dava óleo para que eles lavassem, óleo aromático, perfumado, para que eles lavassem, arrumassem os cabelos.
E também ungissem as mãos e ungisse a cabeça. Jesus aceita o convite e entra na casa de Simão. Só que no meio da reunião, uma mulher entra, sem ser convidada. Alguém que era daquela cidade, conhecida por muitos deles. E quando ela entra na reunião, o texto nos diz, no verso 38, por detrás, sorrateiramente, ela entra, se ajoelha aos pés. E ela começa com lágrimas, chorando. E ela começa a se expressar em choro aos pés de Jesus. Muito mais do que isso, ela enxugava os pés com os cabelos da sua cabeça. Ela soltou os cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. E o texto nos fala que ela beijava os pés dele e ungia com unguento. Queridos, Jesus aceita o convite, mas como receberam ele naquele jantar, eu vou te falar aqui nessa noite. Por que Jesus entrou num lugar, sendo que ele era tão perseguido pelos fariseus? Muitos de nós não entraríamos em alguns locais se nós não fôssemos bem-vindos. Jesus entra porque Jesus aproveitava as oportunidades para falar do evangelho. Jesus nunca perdia uma oportunidade, ainda que com rigor, ou bondade, ou dureza, ou amabilidade, ele estava ali pregando o evangelho. Ainda que em banquetes, seja em qual local ele tinha que estar, ele estava ali sempre dedicado à pregação do evangelho. Ele não desistia de ninguém. E dentro desse local que nós lemos aqui, eu identifiquei 3 tipos de devoção, 3 tipos de culto. E vamos ver em qual você está encaixado aqui hoje. O primeiro culto é os convidados sem expressão. Ergue a mão. Canta. Fica de pé. Convidados sem expressão. Os críticos era o segundo grupo. E o terceiro grupo, aquele que se encaixava na adoração desprendida. Dentro desse local, a Bíblia diz que nesse banquete, quando Jesus está ali vendo aquela cena, gente, eu queria voltar lá. Eu chorei muito lendo esse texto hoje, porque imagine só, Jesus entra, ninguém o recepciona, ele se senta, porque o texto fala assim, ó, assentou-se à mesa. Ele vem e se assenta, fica ali. Só que, quando a gente observa a postura das pessoas, dentro desse texto, a gente pode perceber que nem sempre os convidados têm a melhor expressão para Deus. Não pense que você é escolhido de Deus, que Deus não está prestando atenção no que você está pensando aqui hoje, no que você está falando aqui hoje, no propósito que você veio aqui hoje. Esses convidados sem expressão, eles recebem as honrarias. Eles querem as bênçãos. Eles estão apenas no local para desfrutar e receber. Receba.
assistindo o culto, assistindo a reunião. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são os de adoradores desprendidos. E nesse aqui se encaixa aquela mulher que não foi convidada. Ela entra na reunião e daí você não tem o convite. Eu descobri que o mestre está lá na sala. Eu vou até ele. Porque ela já havia sido perdoada pelo Senhor. Só que ela chega ali com uma expressão de gratidão. Ela vem para a reunião, mas ela não vem por vir. Ela chega no culto, ela chega no jantar para fazer a diferença. E o olhar dela não está na cara daqueles que dizem assim: quem mandou ela entrar? E ela passando pela sala com o vaso de alabastro segurando em suas mãos. E a Bíblia diz que esse vaso de alabastro tinha recurso de 1 ano, custava recurso de mais de ano. Era muito caro, era caríssimo. E ele era translúcido, de modo que aquele que olhava para ela, entrando na sala, poderia contemplar o óleo que estava dentro dela, dentro do recipiente que estava nas mãos dela. Sabe por quê? Porque ela se aproxima e Jesus pode olhar para ela e ver transparência. Olhar em suas mãos e ver o que é que está na oferta que ela veio trazer. O que é que está nas mãos, o que é que está na entrega dela. Tem transparência. Quando ela se aproxima no meio da sala, e para que você pudesse utilizar esse perfume dentro desse vaso, ele tinha um lacre e um gargalo. Você tinha que quebrar o gargalo para poder deitar o unguento, o perfume, e utilizar. E uma vez que você utilizava o perfume, não tinha mais como você guardar. Ou você derramava tudo, ou você não poderia mais guardar o perfume. É tudo ou é nada. Ou você entrega tudo, ou Deus não vai querer metade de você. Ou você se rende por inteiro, entende o que é culto de verdade, entende o que é adoração de verdade, ou Deus não vai receber esse culto aqui. Ela vem com algo de expressão, ela quebra todo o vidro, ela corta o gargalo e ela derrama, olha aqui para mim, ela derrama sobre os pés de Jesus. Irmãos, já tinha perfume na sala. Os convidados estavam cheirando, mas Jesus não recebeu nenhum tipo de honraria quando entrou à porta. E o perfume dela incendiou o ambiente. A adoração dela inundou a sala, de modo que o jantar para. E Jesus para de olhar para o que está acontecendo ao redor e ele olha para ela. Ele olha para ela. E de repente uma mulher não podia estar num ambiente, muito menos tocar um homem. Muito menos andar com os cabelos soltos, era desonra. Irmãos, olha o desprendimento dela. E você vem aqui com essa maquiagem, não quer nem chorar no culto. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não se rende? Você não se quebra? Você não se dobra diante dele? Há quanto tempo? Ela entra na sala e ele olha: que culto é esse que vocês estão prestando aqui? Tem alguém mais interessante nessa sala? E ele olha para ela. Aquele perfume misturado com as lágrimas. Ela não tinha toalha porque ninguém deu. Quer saber? Vai cabelo.
É tudo que eu tenho. Não me importo com a vergonha dos outros. O que vão dizer de mim quando eu sair daqui? Mas é a oportunidade que eu tenho, Ele está aqui. É a oportunidade que eu tenho de adorá-lo, de ser grata a Ele pelo que Ele me fez, pelo perdão que Ele me deu. Ela solta o cabelo no meio da sala e ela começa a secar. E ela chorava e secava os cabelos dele, os pés dele. Sabe o lugar mais alto que você possa estar aqui hoje? É aos pés do Mestre. Dobra esse coração seu peludo. Dobre-se diante dele aqui hoje. Quebre esse protocolo. Esse seu jeitinho de vir no culto. Esse seu jeitinho de orar. Esse seu jeitinho de fazer as coisas para Deus. Que Deus já está cansado dessa mesa posta sempre do mesmo jeito. Deus quer alguém que quebre-se por inteiro, que rompa os seus recursos. Deus quer alguém que se entregue de todo o seu ser. Deus quer alguém que perfume a sala. Deus quer alguém que o adore com lágrimas. Deus quer alguém que não se prenda em protocolo e recursos humanos. Ela simplesmente se lança e ele olha para ela. Oh, como que Jesus pode olhar para você aqui hoje? Se ele olhar para você aqui hoje, agora, o que é que você está ofertando? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e dizer para ele. Porque o teu culto é para ele, não é para mim. O que é que você trouxe aqui hoje para ele? Feche os seus olhos e diga para ele. Tô tão cansada, Josi. Você não sabe como tá a minha vida, a correria que eu tô. Oferta o teu melhor aqui hoje. Se entrega por inteiro aqui hoje. Sai da mesmice espiritual, do ritualzinho. Culto de domingo, 6:30. Senta, assiste o culto. Não é nem assiste, assiste. Assiste o culto e vai embora para casa. E continua na mesma vidinha. O Senhor está dizendo, basta. 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 Basta desse culto frio. Basta da devoção fria. Da piedade fria. Sem expressão para Deus. Basta. Sua vida deve estar muito boa. Você não precisa se humilhar mais, é isso? Mas porque você é filho do Criador, se humilhe diante dele nessa noite, porque ele é soberano. Aleluia, Jesus. Ela descobre onde Jesus está. Quebra o vaso translúcido caríssimo com um perfume unguento. E se posiciona na mesma posição dos escravos. Ela não foi para frente. Quem te viu na prova e não te ajudou, agora eu estou perto de Jesus. Agora eu vou para frente da mesa. Vou sentar aqui com ele. Não. Ela se posicionou como uma serviçal, como uma escrava. E a Bíblia diz que ao se colocar aos pés, ao fazer esse ato de humilhação, de secar-lhe com os cabelos, ela não falou nada. Vocês acreditam? Ela não disse uma só palavra. Ela não disse nada no culto. Mas a expressão dela falava. Ela não disse palavras, mas o que ela expressava falava. Gritava na sala que a adoração dela estava se sobressaindo. O que ela estava fazendo não tinha eloquência.
de palavras, mas tinha eloquência de atitudes. E Jesus quer ver gente que você fica falando o tempo inteiro e os seus discursos muitas vezes são vazios. E Deus quer que você fale coisas que realmente você cumpra. Atitudes. É melhor que as suas obras falem do que as suas palavras falarem e não significa nada para quem está ouvindo. O que as suas obras estão falando? O que você está dizendo para Ele aqui hoje? Com a sua vida. Um dia eu estava liderando uma equipe de louvor numa igreja, há uns 10 anos atrás. E num dia de ensaio, Deus falou assim para mim: filha, hoje não vai ter ensaio. Você vai falar para os irmãos limpar a igreja. Ensaio era 8 da noite, das 8 às 10. Falei, gente, nós vamos limpar a igreja, que vai ter culto. A igreja está suja, vamos dar uma geral. E eu fui pro banheiro lavar o banheiro. E tô lá erguendo a calça, tirando o sapato para poder lavar o banheiro. Eu falei, vocês veem o que vocês vão fazendo aí? Eram 15 pessoas. De repente começou a vir de um a um. Ô Josi, eu preciso ir em tal lugar. Ah, o outro, eu vou junto porque eu tô de carona. Aí o outro, não, eu preciso ir porque amanhã eu vou acordar cedo. Todo mundo ia acordar cedo no outro dia. Pô, tá, eu tô meio cansada, hein? Hoje foi difícil. Uma prova, não vou. Aí começou de um a um. Aí Deus falou assim pra mim, você vai ver com quem é que você pode contar. Eu vou te mostrar. E aí começou, irmãos. 14 pessoas, de uma a uma, foram indo embora. E eu fiquei limpando a igreja. Ficou uma menina. Uma única menina do meu lado, lavou o banheiro do lado, a gente foi, limpou. E ali fechamos a igreja e fomos embora. E aí eu fui para casa e falei, Deus, por que você fez eu fazer isso? Deus falou assim para mim, qual é a diferença do microfone e da vassoura para mim? Hoje eu te mostrei com quem é que você pode contar. Alguém que tinha atitude. Eu fico meio assim com gente que fala muito. Pode ver atitude. Porque é na atitude que você vê o que ela está expressando. No que ela fala. E aí nós entramos no terceiro grupo de pessoas, os críticos. A Bíblia diz que quando o fariseu viu, verso 39, quando o fariseu viu, quando isto, o que aconteceu? Quando isto, viu o fariseu. Tinha alguém observando. Falava consigo, dizendo, se esse for a profeta, ele bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Olha só, é possível Jesus estar na casa e ainda haver gente criticando. É possível Jesus estar na casa e ainda o espírito da crítica está permeando o ambiente, nos pensamentos e corações. E Jesus está vendo. Os críticos, verso 40 ao 43, diz assim, respondendo Jesus, disse, Simão pensou, Simão não falou, é pecador, ele não é profeta, ele julgou quem Jesus era, e julgou a adoração daquela mulher, e o texto sagrado nos fala, que Jesus respondeu o pensamento de Simão. Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
E ele disse: dize-a, mestre, polido? Sim, Senhor. Sim, mestre. Uma fria polidez, parecendo que estava honrando. Mas lá no coração, só Jesus sabia o que estava se passando. E o texto sagrado disse assim: dize-a, mestre, verso 41, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Perdoou-lhes quem? Dize, pois, qual deles amará mais? 43. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é a quem mais perdoou. E disse Jesus: julgaste bem. Os críticos, eles vão sempre observar o que está em volta. Os críticos vão julgar o espiritual, vão julgar o físico. Eles são envoltos em desamor. Ele vê quem é que se destaca como ameaça. E Jesus vê também o significado da adoração de cada um que entra na sua presença. Jesus vê tanto o fariseu quanto a mulher que estava naquela sala. E aqui nós vemos uma diferença de um grande amor e um pequeno amor. Nós vemos aqui grande devedor e pequeno devedor. Nós vemos também que a entrega que alguém oferta a Deus mostra o nível de proximidade e relacionamento. O seu nível de entrega a Deus mostra o seu relacionamento. Vou falar mais uma vez. O seu nível de entrega mostra o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Pouca entrega, pouco relacionamento. Muita entrega e renúncia, muito relacionamento, muita proximidade com Deus. E aí eu vou pregar sobre o tema: a adoração que atrai o olhar de Jesus. Você quer que Jesus seja atraído por você, onde você estiver? Então nós vamos aprender alguns tópicos aqui hoje. O que é adoração, Josi? No hebraico, avoda, que significa serviço, olha, ou trabalho. Fala sobre demonstrar algo para Deus. No latim, fala de inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. A palavra adoração no grego significa proskuneo. E é o ato de curvar-se em homenagem. É curvar-se até colocar a boca no pó, em adoração a um grande rei. Era assim que os vassalos faziam. Se prostravam com boca no pó e beijavam os pés dos seus reis. Era uma forma de prestar homenagem. A adoração tem que ser 24 horas, 7 dias por semana. Adoração é diferente de louvor, não confunda. Louvor é expressão da adoração. É um instrumento da adoração. E você pode cantar, falar, rir, erguer as mãos. Isso são expressões de louvor. De alguém que tem uma atitude dia a dia de adoração.
de entrega, de renúncia, de se prostrar, de curvar homenagem. Deus, eu estou aqui, eu me ajoelho, eu me prostro diante do Senhor. Estou aqui com o meu serviço, com o meu trabalho. Eu presto minha homenagem ao Senhor. Onde eu estiver, o Senhor é meu. Eu estou aqui, Senhor, me expressando. Quando o pecado chega, não quero saber, estou servindo a Cristo Jesus. Quando alguém vem te propor algo, fala, não está dentro da palavra, tchau, estou indo embora. É essa expressão de adoração que se manifesta com atitudes de louvor a Deus. Entenderam? Adorar a Deus, em primeiro lugar, movimenta o natural e o sobrenatural. A adoração sincera e verdadeira a Deus movimenta o natural e o sobrenatural acontece. Como? Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus depois de terem sido açoitados. Você conhece a história. E perto da meia-noite houve um terremoto e as prisões se abriram. E os cânticos de adoração daqueles homens subiu às alturas. Porque a adoração não se prende à circunstância. Louvor não se prende à circunstância. Pobre o homem que esperar tudo ficar bom para poder adorar a Deus. Perdeu a oportunidade de louvar a Deus na guerra. Porque nos louvores mais profundos são aqueles que você canta no meio da dor. Um dia eu estava fazendo quimioterapia, há uns 5, 6 anos atrás, na verdade uns 8 anos atrás. E a moça estava procurando, já tinha tomado zilhões de quimioterapia, não tinha mais veia para achar. E ela começou a furar a mão. Essa pele aqui é terrível para furar, porque ela dói muito, não tem gordurinha aqui. E eu lembro que a moça vinha, procurava ver e não achava, e me furou em tudo quanto é parte. E não achou em nenhum lugar, furou todas as veias daqui. E eu sentindo muita dor, eu chorando. E eu já estava tão cansada do tratamento. Eu falei, Deus. Eu falei para ela, por favor, chorando, pode parar, espera um pouco. Coloquei meu fone e comecei. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Eu segurando as mãos e cantando. Ela entrou, viu aquela cena e eu olhei para ela, sorri e falei, agora você vai achar. E ela achou uma veia. E eu tomei aqui e me fui embora. Quem não sabe, eu fui curada, estou aqui curada há mais de 5 anos. Desenganada para curada. Um dia, há 1 ano atrás, eu encontrei essa mulher na rua. Ela olhou para mim e falou assim, Josiane Maximiano da Silva. Eu falei, tô te devendo? O que foi? Como você sabe meu nome? Eu não lembro de você. Ela falou assim, eu sou enfermeira. E falou a clínica. Você não lembra de mim? Eu falei, agora eu tô lembrando. Ela falou assim, menina, achei que você tinha morrido. Eu falei, não, tô aqui. Porque você estava desenganada, né? Eu falei, tava. Ela falou assim, nossa, eu sempre chegava em casa e falava assim para minha sogra e minha mãe. Tem uma paciente e quando ela entra lá, a alegria entra com ela dentro do centro. E quando ela entra, a gente fica cheio de paz. E aí, como você sumiu da clínica,
eu nunca mais te vi, eu achei que você tinha morrido. Eu falei, não, estou muito bem, estou curada. Ela, sério? Eu falei, sério. A medicina tinha desenganado e aí eu comecei a tomar a cápsula da oração. Em nome de Jesus, estou curada. Por 6 meses eu fiz isso, orando. Deus disse que a cura ia vir através das minhas mãos. E assim eu fiz. Ela, é mesmo? E ele responde assim, eu falei, responde. E eu estou curada para a glória de Deus. Ela saiu dali numa alegria. Porque a verdadeira adoração não é atrelada a boas condições. Ela está atrelada à sua atitude diante do seu Criador. Independente do que eu viver aqui, eu conheço o Deus que eu sirvo. Adorar a Deus, movimento o natural e o sobrenatural. E eu continuei por meses adorando a Deus no meu natural. O que eu poderia fazer? Adorar. Louvar a Deus na minha dor. Era isso que eu tinha para fazer. E às vezes Deus está aqui te orientando, dizendo para você, você não consegue mudar essa situação por você mesmo. Mas a partir do momento que você começar a louvar o meu nome, a me adorar, a ter uma atitude de devoção a mim e não devoção aos seus problemas, suas circunstâncias, suas causas, mas uma devoção ao teu Criador que te fez, que te formou, que te colocou sob os seus pés para que você pudesse possuir as suas promessas. Movimento sobrenatural. Ela foi colocada, se colocou aos pés. E estar aos pés de Jesus movimentou o natural. As pessoas começavam a olhar ao redor. E também movimentou a defesa de Jesus em relação à vida dela. Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, no teu secreto, no teu silêncio, a Bíblia diz que Jesus não resiste o quebrantado e contrito, Ele não despreza. O quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus! Ela se aproxima pelos pés. E ele entra no versículo seguinte, pode ir. Ele olha para Simão e falou, Simão, vês esta mulher? E aí Jesus fala, só estou voltando no versículo anterior aqui. Jesus fala assim, vê essa mulher? Só que no anterior, Jesus alinha Simão no que ele estava vendo. O julgamento de Simão estava distorcido. Crítica, desamor, apontamento. Jesus falou assim, um deve bastante, outro deve pouquinho. Um deve 50 trilhões, outro deve 50 reais. Quem vai amar mais? Ah, o que mais foi perdoado. Agora você julgou bem. Porque você estava julgando mal. Eu estou te alinhando, Simão, aqui, hoje. E dizendo para você, vês, agora eu vou te mostrar o que é que você tem que ver. Vê esta mulher, Simão. Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. A atitude dela em relação a Jesus
fez com que ele se manifestasse diante de toda uma reunião de pessoas desapercebidas, com a personalidade que estava ali dentro. O Todo-Poderoso, o Verbo vivo de Deus, encarnado, estava dentro da sala, e eles não tiveram a percepção, não compreenderam quem era ele que estava ali. O Deus das suas vidas, o Criador da sua existência. Eles não tiveram sensibilidade de perceber quem era o anfitrião ali daquela festa de fato. Em segundo lugar, a adoração amorosa a Deus se expressa em gratidão. Coisa mais difícil é gente ingrata. E Deus abomina. Você sabia que a ingratidão tem uma filha chamada murmuração? O ingrato, ele vai sempre estar murmurando de alguém ou de alguma coisa. A adoração amorosa. Como que está o seu amor aqui hoje por Deus? Qual é o nível? Se a gente colocasse aqui, cada um de nós, num gráfico, e o nível do amor que você tem por Deus, você diz assim: não, eu amo a Deus, Deus é meu tudo. Quanto tempo você gasta com Ele? Não, eu adoro a Deus. E como mais formas você usa os seus lábios durante o dia? Quais são os seus papos, as suas conversas, seus pensamentos? Quais são? Deus está vendo. Ela recebe Jesus com uma atitude de gratidão. Ela não foi lá para pedir perdão, porque ela já tinha sido perdoada. É uma atitude de gente que está adorando. Ela está indo por gratidão. Ela está indo para entregar. Ela não está pedindo nada. Ela só quer estar aos pés e lhe dar o melhor que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Ela só quer estar ali. Tem gente que trata Deus como o dono do seu boleto bancário. Fui perdoada, tá pago, Jesus pagou. Aí vem para o culto e trata Deus igual o dono do seu boleto bancário. Não tem nenhuma expressão de amor por Deus. Deus está chamando seus filhos hoje aqui, ó, para perto. Deus está chamando você aqui hoje para estar perto. Gente perdoada é gente amorosa e agradecida. Em terceiro e último lugar, a adoração produz fé e paz. Verso seguinte: por isso te digo, pode voltar? Que aos seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui está dizendo que não é porque você peca muito que você vai amar muito a Deus. Não é porque você peca pouco que você deve amar menos a Deus. Você deve amar a Deus por questão de consciência, porque não há pecadinho nem pecadão. Todo pecado, todo homem, todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Se você nasceu em berço cristão, você é tão pecador contra alguém que nasceu fora dos caminhos do Senhor. Se você não se arrepender e não voltar para Deus em devoção e pedido de perdão, você não terá salvação. É questão de
consciência, entendimento aqui. É você entender que apesar do tamanho, seja que tenha pecado muito ou nem pecado tanto assim, mas eu sei que se eu não tiver um Salvador, eu não terei salvação eterna. É com esse coração que nós devemos nos aproximar dele. Em terceiro lugar, a adoração produz fé e paz. Próximo verso. E disse a ela, ele falou com ele e volta para ela. Eu acho lindo isso. Que a adoração dela fez ele entrar em juízo com Simão. Para de criticar ela. Eu estou tirando ela do anonimato e mostrando para vocês. Estou vendo o que está no teu coração. Mas eu estou mostrando também quem é ela. Você está todo cheio dessa pompa, dessa casa linda, dessas coisas lindas aqui. Mas você não passa de alguém tradicionalista, que só vive com regras e preceitos, achando que Deus está se agradando disso, e não tem mais essência, não tem mais choro, não tem mais busca, não tem mais devoção a mim. Olha ela aqui. Vês que ela já chegou a mim. E a Bíblia diz que essa adoração, essa devoção a ela fez com que o próprio Jesus a colocasse em destaque diante da reunião. Fique de pé nessa noite. A adoração produz, em terceiro lugar, fé e paz. Quer ver alguém turbado? Olha se de fato ele está adorando a Deus. Se ele está tendo fé e paz. Porque quem anda em adoração tem fé e tem paz. Quem anda prostrado, reverenciando o mestre, adorando o mestre, tem paz e tem fé. E o que é fé? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar... Isso não é fé. Isso é tontice. Fé, conhecimento de quem Jesus é. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Ela entrou na sala, independente do que ela ia encontrar. E ela se posicionou de uma forma que arrasou a reunião. Ela acabou com aquela reunião de aparências e formalidades, como nós cantamos aqui hoje. Ela foi extremamente desprendida em algo que ela tinha para oferecer. Esse é o meu melhor, eu dou. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e fala, próximo verso. E os que estavam na mesa dizem, quem é este que até perdoa pecados? Próximo verso. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé dela produziu, porque fé é conhecimento, não falei isso? Fé é conhecimento de quem Deus é. Quanto mais você conhece, mais você confia nele. Já viu gente dizer, ai meu Deus, ai o diagnóstico, ai meu Deus, me ajuda, eu fui desempregada. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não juntam em celeiro, porquanto vosso Pai as alimenta. Olhai para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Conhecimento, Ele vai me suprir, vou ficar calmo. Ele vai me curar, vou me acalmar. Eu vou continuar firme, vou crer. Isso é fé. E paz vai dentro da paz. É isso que Jesus falou para ela. Por causa da sua adoração, fica dentro da paz. E é paz em tudo quanto é área. Paz no emocional, no intelecto. Paz no corpo. Paz na circunstância. Paz em todas as áreas da sua vida. Vai-te em paz. Jesus olha para ela e diz: só pode ter paz quem entende quem Deus é. E
entende o que Ele fez. E a pessoa que entende o que recebeu da parte dEle. Qual é o cheiro do teu perfume aqui hoje? Feche os seus olhos. Qual é o cheiro do seu unguento? O que você trouxe? Como você vai sair daqui hoje? Como um crítico? Como um desapercebido? Ou como um adorador desprendido? Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo. Arabaia chorecas. Seja eu te entrego toda a minha devoção.
te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Que essa seja a nossa oração. Te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia, Senhor. Vai recebendo. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Receba o meu tudo, Senhor, o meu tudo. Jesus, receba o melhor, Senhor. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume nessa noite. Receba-me por inteiro, vai se entregando. Eu te entrego tudo. Aramaia choire de caiaçai, aramaia choire cantarabá. Receba mais intensa adoração todos os dias, vou me entregar, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso. Diga isso. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Criador, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rocha eterna, Cristo, ungido de Deus, Salvador, Redentor. Recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti. Que sejamos, Senhor, adoradores na essência. Usa os nossos olhos para chorar. Usa, Senhor, a nossa boca para clamar. Usa os nossos pés para ir, as nossas mãos para estender ao perdido. Usa as nossas mentes para criar, Senhor, adorações, adoração de expressão,
Adoração, Senhor, que comova teu coração, que alegre a tua alma. Nós queremos andar sobre este mundo, Senhor, alegrando o teu coração, Senhor, arrancando o sorriso dos teus lábios, chamando a tua atenção. Nós queremos, Senhor, não ter pressa para sair da tua presença, não ter pressa para entregar o jejum, não ter pressa, Senhor, para sair, Senhor, da oração. Nós não queremos ter pressa, Senhor, de deixar tua palavra para olhar as redes sociais. Nós queremos, ó Pai, estar desprendidos, despojados, Senhor, totalmente desnudos de nós mesmos, das coisas de que nós temos tanto nos prendido. Nós queremos nos deixar em Ti. Aquele que está em prisão, Pai, o Senhor anunciou o ano aceitável, pelo que o Senhor também nos ungiu para pregar a Tua palavra. Por isso, nessa noite onde há um cativo, seja liberto pelo maravilhoso nome de Jesus. Onde há adoração na casa, a libertação, a mudança de rota. E eu creio que nessa noite o Senhor Jesus está aqui recebendo o nosso culto de devoção. Por isso, Pai, vai libertando o cativo, aquele que está, Senhor, na perdição. Que haja perdão de pecados aqui hoje. Que aquele que está enfermo, Senhor, saia daqui livre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que aquele que está em confusão mental, saia daqui hoje, Senhor, restaurado